Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário Regional, o Grupo Parlamentar do PSD solicitou o agendamento do debate protestativo subordinado ao tema das comunidades madeirenses, para que se pudesse enaltecer as nossas comunidades, numa clara chamada de atenção à sua diáspora espalhada além mar e que merece sempre o nosso debate a atenção do Parlamento Regional e do Poder Executivo. Esta é uma das áreas da incumbência da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, dirigida pelo Secretário Sérgio Marques, que até então não descurou esta matéria. O mesmo se diga com mérito, e que aqui tem que ser ressalvado, do Centro das Comunidades Madeirenses, que já mereceu a visita do Grupo Parlamentar do PS da Madeira e que merece agora o nosso igual reconhecimento. Tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho ali desenvolvido, o acompanhamento dado aos nossos imigrantes que ali procuram ajuda, que ali encontram uma equipa que tenta solucionar as suas questões e problemas, encaminhá-los ou conceder uma palavra de conforto. Visitamos ainda o Clube Social das Comunidades Madeirenses e alguns consulados de países que albergam milhares de madeirenses pelo mundo fora, demonstrando a nossa preocupação pelos mesmos. Ainda no passado dia 1 de julho de 2016, comemorou-se o Dia da Região, mas comemorou-se igualmente o Dia das Comunidades Madeirenses. Contamos com a presença do Presidente da República, que muito nos honrou, e que qualificou os nossos imigrantes, filhos da terra e de Portugal, como destemidos e corajosos, como pessoas que prestam um trabalho frutuoso e capaz na representação da região e do país no mundo, que levam os nossos costumes e cultura para fora das nossas fronteiras e que carregam em si um nobre sentimento de patriotismo, se calhar mais dos que cá estão. No final deste debate, reuniu consensos, que debateu temas convergentes na ação política de todos os partidos aqui representados. Resta-me ressalvar o trabalho feito em prol das nossas comunidades madeirenses, que não se esgotam no que já foi feito, mas continuará a merecer a atenção total de todos nós. A alteração legislativa à participação dos nossos imigrantes através da criação do Conselho da Diáspora Madeirense e do Fórum Madeira Global merece aqui o nosso louvor. Com esta reunião suprema dos nossos imigrantes, que se realiza em agosto, quando a maioria deles retorna à casa por umas férias ou para matar saudades da sua família, obtemos reuniões mais participativas, mais frutíferas, periódicas e de caráter aberto, que possibilitam a representatividade das comunidades junto da região. Esta foi a forma primordial de voltar a aproximar os imigrantes, de voltar a obter com mais frequência a sua opinião, os seus anseios, enquanto filhos da terra que elevam o nome da região além fronteiras. O Fórum ficou assim constituído como um órgão de reunião, de diálogo e de debate entre as comunidades madeirenses e entre estas e o Governo Regional, para que possam participar nos destinos das políticas regionais, para que se possam aprofundar laços com os nossos imigrantes e para que possam ser auscultados em questões de relevo para estas comunidades, sendo um órgão consultivo do Poder Executivo Regional. Está já agendada também uma reunião deste Fórum para agosto, como foi aqui anunciado, que será acompanhada por todos nós e cujas conclusões serão certamente avaliadas por todos nós. O mesmo se refere ainda quanto à criação do Conselho da Diáspora Madeirense, que terá um papel igualmente importante, contando com elementos de reconhecido valor. Não poderia ainda deixar de falar no estreitamento de relações existentes entre a nossa Secretaria Regional e o Governo da República nesta questão. No início deste ano, o Secretário Regional Sérgio Marques esteve reunido com o Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que por sua vez elogiou os mecanismos criados por este Governo Regional, que possibilitam a representatividade das comunidades madeirenses junto da região, demonstrando também a sua disponibilidade para vir ao Fórum Madeira Global em agosto, num convite que lhe foi dirigido pela Secretaria. Foi ainda assumido por si que será revisto o protocolo entre a Secretaria de Estado e a Secretaria Regional, sendo que, nas suas palavras, tem por objeto áreas em que ambos os organismos tenham interesse manifesto, que contribua para melhorar as ações que apoiem os cidadãos nacionais que pretendam emigrar e dos que já se encontram a residir e ou a trabalhar no estrangeiro. Este encontro não se ficou por aqui e foi mais uma vez ultimado antes da viagem oficial à Venezuela por parte do Secretário Sérgio Marques, com vista ao compromisso assumido de monitorização permanente da informação. Questões permanentes das nossas comunidades na Venezuela foram tratadas, foi dado enfoque às ligações aéreas amplamente debatidas aqui hoje, à situação do povo madeirense e a todas as relações institucionais que deverão ser mantidas. As visitas aos países onde estão presentes grandes comunidades imigrantes madeirenses não se ficam pela Venezuela, que no presente momento merece uma atenção especial face à situação de calamidade vivenciada. Também o Presidente do Governo já arrumou até à Venezuela, Miami e África do Sul, onde esteve reunido com as nossas comunidades, com entidades oficiais, fazendo-se acompanhar por empresários madeirenses numa clara tentativa de desenvolver esforços em prol da região.
Não podia deixar de ressalvar um enfoque dado pelos nossos deputados regionais neste debate à situação da Venezuela, que tem assolado a nossa comunidade lá residente, que tem assolado inúmeras páginas de comunicação social, que tem assolado e preocupado as mais altas instâncias mundiais. A preocupação com os nossos conterrâneos residentes na Venezuela é elevada, conterrâneos esses que estão à mercê de políticas menos corretas, afeitas a ideologias extremas e radicais, no país que os acolheu, que os fez crescer e se ingrar, mas essencialmente no país que estes imigrantes ajudaram a construir. A nossa atuação não se pode escutar na nossa fronteira, muito pelo contrário, tende a ir ao encontro das necessidades dos nossos imigrantes que hoje, mais do que nunca, necessitam do nosso auxílio, intervenção e atuação junto dos decisores políticos daquele país, com respeito, claro, de Portugal pela soberania daquele país. Passamos igualmente em vista a situação vivenciada de forma inédita com o Brexit. A possível saída do Reino Unido da União Europeia após o tão badalado referendo foi tema deste debate e continuará a ser tema no mundo. Não esqueçamos que uma das maiores comunidades de imigrantes madeirenses reside lá. Anteriormente, com uma imigração essencialmente de mão de obra pouco qualificada e que tinha como objetivo último o regresso ao seu país de origem. Hoje em dia assistimos a uma mudança de paradigma. Os atuais imigrantes têm agora uma melhor instrução, partem plenamente cientes do que vão encontrar, estão habilitados para desempenhar funções mais exigentes e por isso não podemos esperar deles o seu regresso imediato, nem o envio de grandes remessas de dinheiro como anteriormente se fazia. Devemos, contudo, acompanhar com cuidado o seu percurso, pois estes imigrantes são um grande potencial que a região tem no seu exterior. O acompanhamento da comunidade madeirense é fulcral e disso está ciente o nosso Poder Executivo. A situação agora vivenciada causará certamente impactos na Europa, que hoje conhecemos e da qual somos parte, mas esta situação não poderá nem deverá gerar pânico. A posição do Governo Regional deverá ser sempre a de garantir que esta possível saída do Reino Unido não gerará qualquer tipo de discriminação na comunidade madeirense lá residente. Deverá passar igualmente pelo auxílio em todas as novas políticas para a imigração que poderão advir. Não esqueçamos que há aquele país que muitas vezes alicia os nossos jovens, maioritariamente, a rumarem para lá, pois são mão de obra reconhecida e devidamente valorada. Não podia ainda deixar de aqui referir todos aqueles nossos imigrantes que saíram lesados com a situação menos favorável da banca, falando-vos em especial dos lesados do Banif. Imigrantes que trabalharam arduamente nos países que os acolheram, que decidiram remeter para Portugal as suas poupanças de uma vida e que agora estão privados de usufruir o fruto do seu trabalho, quer por inércia das instituições, quer pelo fator mercado e decisões políticas, quer por negligência ou dolo de uns e outros. O certo é que é nossa obrigação não descurar esta situação. Aproveito ainda este debate para informar este plenário que é a intenção também do Grupo Parlamentar do PSD apresentar uma iniciativa no sentido do cumprimento dos acordos bilaterais de Portugal com os restantes países, onde a região possa ter uma intervenção nessas reuniões que lhe digam respeito e nas quais tenha interesse, seja pelos seus imigrantes, seja pelos interesses ali existentes. Portugal tem imigrantes em cerca de 140 países do mundo e são esses países que chegam a nossa língua, a nossa cultura e o nome da nossa nação. Portugal é uma terra tradicionalmente de imigração e são as comunidades da diáspora portuguesa e madeirense que sentem e continuam a sentir um forte vínculo à sua terra e continuam a querer participar nas decisões do seu país. Assim deverá continuar, devendo ser sempre concedido palco à intervenção destes nossos imigrantes, filhos da terra. Permita-me ainda, no fim deste debate e antes do dia 10 de julho, enaltecer o feito da Seleção de Portugal e enviar aos nossos jogadores as nossas maiores felicidades. Contamos ver uma vez mais as cores de Portugal a iluminar a Torre Eiffel e o nome do Cristiano Ronaldo, madeirense reconhecido pelo mundo. Muito obrigada.